Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa que não é uma técnica nem nada do tipo, mas é um modo de pensar no xadrez que se você conseguir entender e aplicar nas suas partidas, você pode ganhar aí, sei lá, uns 100 pontos de rating de uma semana para outra, simplesmente começando a pensar dessa forma que eu quero mostrar para vocês. E para exemplificar isso, eu trouxe aqui uma partida do Paul Morphy, que foi jogada quase 200 anos atrás. E por que isso? Porque essas partidas capturam exatamente a essência do xadrez e a essência do que eu quero mostrar para vocês. Que é o que? Quando você estiver jogando, sempre procure por lances que atacam, que pressionam o seu oponente. Nunca tire a pressão do seu oponente, entendeu? Então vamos lá. Aqui a partida começou com E4, E5, cavalo F3. E aqui as pessoas jogaram esse lance Dama F6, que é uma forma bem estranha de defender o peão aqui de E5, né? Que estava atacado pelo cavalo. E aqui já é a primeira diferença entre aplicar esse modo de pensar e não aplicar. Nessa posição aqui, a maior parte dos jogadores seguem com o lance Bispo C4, que é um lance normal de desenvolvimento. Não tem nada de errado com ele. Porém, ele não é o melhor lance. Não é o lance que coloca o máximo de pressão nas pretas. Aqui, o Paul Morphy seguiu com cavalo C3. Por que esse lance é melhor? Porque ele já cria ameaças, por exemplo, de cavalo D5, atacando a dama e ameaçando esse garfo. Diferente do lance bispo C4, que depois de bispo C4, as pretas podem fazer várias coisas aqui. Elas podem desenvolver pode seguir desenvolvendo o cavalo, jogar D6, enfim. Não existe uma ameaça imediata na posição. Então, depois de cavalo C3, as presas aqui elas acabaram jogando C6, exatamente para defender o lance cavalo D5. Esse lance já forçou as pretas a fazer uma concessão aqui. Lógico, elas não eram obrigadas a jogar o lance C6. Porém, quando você cria ameaças, você força o seu oponente a tomar decisões difíceis. E eventualmente ele vai cometer erros. Então aqui já é a primeira conquista, logo no início da partida. Agora, nessa posição, novamente, a maior parte dos jogadores seguem com um bispo C4. Simplesmente desenvolvendo. Porém, aqui o Morphy joga novamente o melhor lance, que é D4. Já contestando aqui no centro. Atacando duas vezes esse peão aqui. E agora, depois de E captura D4, que é o lance que as presas jogaram, qual que é o lance que você deve jogar aqui? Responde para mim. Pensa um instante e, baseado no que eu falei até agora, qual é o lance que vem à mente? Bom, os dois lances que vem à mente aqui são Bispo G5, atacando a dama, e E5, atacando a dama. Desenvolvendo e ganhando tempo ao mesmo tempo. E aqui fica bem clara a diferença entre jogar com esse conceito na mente e não jogar. Porque nessa posição, a maior parte dos jogadores simplesmente recaptura aqui, seja com o cavalo ou com a dama. Que é a coisa, digamos, normal a se fazer. Porém, se você pensa um pouco além em como colocar o máximo de pressão no seu oponente, você vai considerar lances como E5, que foi o lance que o Morph jogou nessa posição. Aqui as presas jogaram Dama G6 e novamente, em vez de simplesmente recapturar o peão aqui, por exemplo, ele segue com o lance Bispo D3. E essa é a diferença dos jogadores fortes para os jogadores medianos ou fracos. Quando você joga com um cara forte, ele nunca vai te dar tempo para respirar. Cada lance é um lance crítico, é uma porrada diferente. Quando você está jogando com um cara que não é tão forte, ele pode até fazer lances bons, porém, eventualmente, ele vai fazer algum lance assim que não é tão bom, que é uma perda de tempo. Ele vai fazer um lance meio passivo e vai te dar um tempo para respirar. Diferente de um cara de alto nível. Por isso que, sempre quando você estiver jogando, sempre pense como eu posso colocar o máximo de pressão no meu oponente, como eu posso sempre atacar. Porém, uma coisa que você tem que tomar cuidado é não sair atacando igual um louco. Aqui, todo lance de ataque do Morph vem com o tempo. Ele está desenvolvendo as peças ao mesmo tempo. Ele não está simplesmente atacando por atacar. Bom, vamos ver a continuação da partida. Seguiu dama captura peão. Aqui, novamente. Desenvolve a peça. Ganha tempo. Veio dama H3, o único lance para não perder a dama. E aqui segue o ataque. Torre G3. Ganhando mais um tempo.
volta dama H5 e agora torre G5, atacando a dama novamente. Vocês podem perceber que ele não está simplesmente atacando igual um homem das cavernas. Por mais que essa partida seja de 200 anos atrás, ele não desenvolve duas peças, duas, três peças e sai atacando assim como se ele fosse dar checkmate. Ele está atacando com um objetivo maior por trás, que é o de aumentar a atividade das peças dele, desenvolver com o tempo. Sempre colocando o máximo de pressão nas pretas, sem dar um respiro. Não está dando tempo para as pretas desenvolver peça. Essa que é a diferença. Então aqui veio dama H3. E agora ele continua colocando sem ideia em princípio, porém não foi da melhor forma possível. Aqui ele jogou o lance bispo F1, novamente atacando a dama. Porém existiu um lance melhor, que é o lance bispo F5, que tem a mesma ideia de atacar a dama, porém em F5 o bispo é mais ativo. Lógico, o Morph, por mais que ele tenha sido um grande jogador, ele não era perfeito, então ele não vai jogar igual um computador. Mas ele aqui, mais importante do que a precisão exata dos lances, é a ideia por trás que eu quero que você entenda. Bom, seguiu bispo F1 e dama E6. Agora, finalmente, ele vai recapturar o peão. E ele faz isso ganhando mais um tempo. Veio o lance dama E7. E ele segue aqui com cavalo E4. Um dos melhores lances da posição, criando várias ameaças, como por exemplo cavalo D6 cheque, que faria o rei perder o roque e ficar preso aqui no centro. E aqui, cara, é muito fácil você perceber a diferença entre as peças brancas e as peças pretas. As peças pretas estão completamente sem desenvolvimento, não tem nada desenvolvido. E aqui, em vez de fazer um lance, por exemplo, sei lá, bispo E2, bispo E3, que são lances ok, lógico, a sua posição é tão vantajosa que praticamente qualquer lance seria ok. Mas eles não seriam lances que colocariam o máximo de pressão. Aqui, cavalo E4 cria várias ameaças, que força as pretas a responderem. Ó, aqui as pretas jogaram o lance H6. Esse lance, ele ataca uma peça das brancas. Porém, a diferença desse lance é uma ameaça de um lance só. O que vai acontecer aqui? Ele pode simplesmente mover a torre. E qual o propósito? O que se ganhou com esse lance? Praticamente nada. Diferente dos lances que o Morph estava fazendo. Cada lance ele atacava, porém ele desenvolvia as peças. Ele melhorava a posição. Esse lance aqui, ele é um ataque tipo Homem das Cavernas, igual ataque de amador. Eles fazem uma ameaça de um lance só. Eles não pensam dois passos à frente, eles só pensam no próximo lance. Eles falam, vou atacar essa peça e não tem nada por trás, não tem uma ideia por trás. Bom, e aqui nessa posição, o Morph podia simplesmente mover a torre para o lado, atacando aqui em F7, em coordenação com um possível cavalo D6, e tem uma posição completamente esmagadora. Porém, aqui ele cometeu um erro, uma capivarada, que é uma coisa bem rara de você ver o Morph cometendo. Aqui ele jogou o lance cavalo F5, que segue na mesma ideia. Sempre atacar, ganhar tempo, colocar o máximo de pressão. Porém, esse lance aqui ele tem um furo tático, né, que o Morph não percebeu. E aqui esse lance é um erro grave. Porém, novamente, não vamos nos prender à precisão exata dos lances, e sim a ideia por trás. Aqui as pretas não responderam da melhor forma possível e jogaram o lance dama E6, que permite o lance cavalo D6 cheque, e depois de bispo captura, cavalo captura cheque, rei sai. Aqui novamente, em vez de simplesmente mover a torre para cá ou voltar a torre, aqui ele segue novamente colocando o máximo de pressão, ganhando o máximo de tempo, sem dar tempo para as pretas respirarem. Ele não vai voltar a torre e dar um lance para as pretas desenvolverem uma peça. Não, ele segue ponhando pressão. Se você jogar dessa forma, sempre pensando qual é o lance que eu posso fazer que coloca o máximo de pressão no meu oponente, porém que tem uma ideia por trás, que não é um lance de uma ameaça só, que tipo, que eu só vou ameaçar aqui, ele vai sair pronto e não acontece nada. Se você sempre pensar assim, você vai jogar muito melhor. Seguiu dama E7. E agora, cavalo toma F7, cheque, rei C7. E aqui tem basicamente uma sequência de mate forçado que o Morph com certeza encontrou. Ele segue com dama D6, dama captura D6, peão captura D6, rei B6. E aqui
Antes de voltar a torre para trás, ele vai desenvolver mais uma peça com cheque. Bispo E3 cheque, C5, bloqueando o bispo. Bispo captura C5, defendido pela torre que está aqui ainda, controlando essa casa. Rei A5, se rei C6, veria cavalo D8 checkmate. Então, rei A5 e agora torre G3, com um mate imparável. Depois de B5, torre A3 checkmate. Então, pessoal, essa aí foi a partida que eu queria mostrar para vocês, para exemplificar esse conceito de que você sempre tem que estar pensando em como você vai colocar o máximo de pressão no seu oponente o mais rápido possível, sem dar tempo para ele respirar. Se você sempre estiver pensando isso, você dificilmente vai jogar lances que são perda de tempo, que não são lances críticos, e isso com certeza vai elevar o nível do seu xadrez. Não se esquece de deixar o like aí no vídeo se você gostou, se inscrever no canal para acompanhar os próximos lançamentos, e se você quer melhorar o seu xadrez ainda mais, clica no vídeo que vai aparecer na tela agora.